Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para a gravação de mais um TSA Cash. E neste momento, estamos com a presença do nosso CEO, Júnior Auríquio. Chique, hein? O nosso podcast, ele teve desde o início como grande objetivo trazer para todos os nossos colaboradores a história da TSA contada pelos nossos fundadores. E hoje vamos falar também sobre o futuro, sobre inovação, falar sobre pessoas e com o olhar do Júnior, que tem liderado a TSA, a visão estratégica do negócio. E é isso. Júnior, seja muito bem-vindo. Bem-vindos. Só vocês para me tirarem, para me colocarem nessas furadas, hein, cara? Tenho uma vergonha danada, sou um pouco, como que fala? Low profile, não gosto muito de aparecer, mas vim para prestigiar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito bacana. Muito obrigado, Júnior. Obrigado pelo convite. Legal. E aí, contando sempre, né, com o apoio aqui do Vander Vandeco, momento especial, né, porque além de entrevistador, atua trabalhando diretamente com o Júnior na área de inovação, tecnologia. Tranquilo para esse bate-papo? Tranquilo, mas a responsabilidade é grande, né? O Vander é meu menino. Ah, bacana. Meu menino. Então é isso. Quando eu joguei ele pros Leões, ele pegou na hora. Então o Vander não tem tempo ruim. Vamos aproveitar esse momento aí riquíssimo, em épocas de final de ano, dezembro. E aí eu tenho certeza que a gente já vai ter a grande oportunidade de desejar a todos os nossos colaboradores, parceiros, um Feliz Natal. Mas antes disso, queremos conhecer e falar muito mais sobre, não só a história pessoal, um pouquinho mais sobre a nossa cultura, mas falar para todos os nossos colaboradores sobre esse momento de expansão. Então vamos iniciar? É isso. Agora. Show de bola. Júnior, cuidado com as perguntas que eu respondo, hein? A gente sabe que a sua trajetória na TSA, ela já vem de longos anos, né? Mas a gente sabe que também, antes disso, você teve uma carreira muito mais voltada para a área financeira, né? Eu sei que você trabalhou em bancos. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória da sua vida profissional, né? O que te peiteou para chegar na TSA, para você conseguir alavancar uma carreira como CEO que você é hoje da empresa. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Conto, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Sou administrador de empresas, sou formando de 2006, faz tempo, hein, cara. Comecei trabalhando vendendo roupa. Precisava trabalhar para pagar as contas da faculdade. Consegui, fui bolsista onde eu estudei. E dali no primeiro dia já comecei a vender roupa para pagar a faculdade. E de lá consegui um estágio depois de 3 meses. Não sabia vender, não vendia uma peça, vendia a camisa, não conseguia vender a camiseta. Mas, né, a necessidade. Dali comecei, fiz o meu primeiro estágio, trabalhei 1 ano na Prodesp, no poupatempo da CE, ali como estagiário de recursos internos. Ali eu aprendi bastante, ali foi um salto bacana para mim. Eu tive um chefe, porque eu perdi o contato com ele, o Jorge Capurúcio, gente finíssima. Eu fui o único estagiário de recursos internos ali, os outros estagiários eram das áreas de apoio, então lá tinha o Detran, tinha o IRGD, Secretaria de Segurança Pública. Eu era o único que fui escolhido para trabalhar nos recursos internos, era bem administrativo ali. E ele falou assim para mim: Ô Júnior, deixa eu te falar um negócio, cara, você já terminou o seu trabalho aí? Você sabe mexer em Excel? Falei: Jorge, não sei, cara. Ele falou: vem cá que eu vou te ensinar. Eu não tinha muitas coisas ali para fazer, e ele catou e falou assim: imprime, vai ali no Excel, tem aquele ponto de interrogação, que são as dúvidas. Imprime, vai tentando fazer essas fórmulas para mim. Outra, eu comecei a imprimir, montei uma pastinha Z para mim, e eu terminava de fazer meu trabalho e comecei a mexer no Excel. Então aí vocês sabem o quanto que eu gosto do Excel, o quanto que eu gosto de número, e o Excel me facilitou absurdamente para eu dar sequência. Hoje já tem essas automações aí, mas para mim o Excel foi um divisor de águas em todos os lugares que eu trabalhei. Porque eu sempre fui um cara muito prático. E eu não conseguia ver as pessoas mexendo em coisas assim, gastando tempo. Falei: não, para com isso aí, cara. Eu tenho uma fórmula no Excel aqui que eu consigo facilitar metade do teu dia. Então, eu agradeço muito ao Jorge por ter me dado esse toque. Aí dali, trabalhei 1 ano no poupatempo, no recursos internos. Fui chamado para trabalhar, para continuar como, não um concursado, mas um cargo de confiança da turma, mas não aceitei. Fui para o Banco Safra, trabalhei no Banco Safra há 4 anos.
eu fui estagiário lá de administrativo, em um ano eu fui promovido, então eu fui efetivado. Aí eu já tomava conta da área de gestão de contratos do banco. E também me ajudou muito, só que lá eu tinha um sistema que estava sem operação lá há muito tempo, e eu coloquei aquele sistema para funcionar de uma maneira muito rápida. Eu tive um chefe também, o Silas, que me ajudou absurdamente, um cara muitíssimo correto, e era um sistema que não funcionava. Eu peguei todos os contratos do banco, era tudo bagunçado, eu peguei, cataloguei, o que não tinha contrato, fiz contrato, e o negócio funcionou. Então, em um ano ali eu fui efetivado, acho que um pouquinho mesmo, 10, 11 meses, e fiquei lá por 4 anos. Em virtude de cabeça dura de jovem, recebi eu fui convidado para ir para um outro departamento dentro do próprio banco, só que estava numa reestruturação dentro do banco, e a minha transferência ela não deu certo. Eu fiquei extremamente triste, porque eu ia para um departamento muito bacana, onde todo mundo estava olhando tudo. Não queriam que eu saísse, só que cabeça dura de jovem é fogo. Não digo que me arrependo, porque, eu estremeci, porque eu ia ser líder, ia ter uma liderança muito grande nesse outro departamento, e não deu certo, porque eu fiquei extremamente desmotivado. Eu falei, quer saber, eu vou sair. Sabe aquele negócio de, vou sair. E nessa época era o banco mesmo. Era o Banco Safra. Que hoje, aliás, é uma ideologia que ainda existe, ainda entrou no banco, não sai, porque realmente é um segmento muito forte, né? Não, Vande, mas tem N coisas que você precisa. Tem aquela questão do estou fazendo o que eu gosto. A Aline fala isso pra mim. Ela fala, quando você cisma, se eu cismar, esquece. E eu não fico cismando 6 meses, 1 ano, não, cara. Eu cismo pra mim uma vez só. Cismei e tal, eu resolvo, e nessa foi impressionante. Eu teve uma situação muito complicada, porque eu ia para um departamento X, não fui, aí voltei para o meu departamento, onde eu organizei tudo. Eu tava tudo organizado, bonitinho. Redondinho. E lá no banco tinha um negócio, aí você vê a questão do ego, como que é, né? Cargos de liderança, de chefia lá, era assim. Você sentava e você tinha uma mesa com 2 cadeiras na frente para você receber pessoas. Então lá era assim, só era aprovado determinado pagamento com o meu aval, o meu ou da... Tinha a Silvinha que trabalhava comigo, eu estou lembrando as coisas, da Silvinha que trabalhava comigo, e tinha mais um estagiário, o Filipão, gente finíssima também. E quando eu cheguei no outro dia, que eu não ia mais ser transferido, eu ia ficar no meu departamento, cadê minha mesa? Isso aí para mim foi uma facada nas costas. E não foi o Silas, meu chefe, foi o meu outro chefe. Eu falei, quer saber? Fui no meu superintendente. Eu falei, isso está errado. Porque eu vou ficar mais 6 meses, 1 ano aqui aguardando, e não está certo. Não, mas hoje eu entenderia completamente. Mas naquela época, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não quero ser demitido. Minha carta de demissão está aqui. Mas eu falei, não quero mais, então. Tinha feito uma entrevista numa quinta-feira, isso era uma sexta-feira. Quando foi na sexta-feira à noite, me chamaram. Acho que na segunda, terça-feira eu já estava trabalhando em outro lugar. Outro ciclo. Aí me ofereceram lá, eles me ajudaram muito. Trabalhei na Omni também 4 anos. Hoje é um banco, desenvolveu muito, mas aprendi bastante lá. Lá eu comecei como analista administrativo, coordenador e supervisor nesses 4 anos. Porque lá eles me apoiaram na questão da faculdade. Então eu tinha essa questão do contrato, né, de fidelidade lá para continuar lá. Então eu fiquei lá, cumpri tudo direitinho, até receber o convite do seu Paulo para vir. Eu só vim trabalhar na TSA depois de 2 anos e meio, 3 anos do convite do seu Paulo, porque eu não queria fazer essa mistureba. Não queria, eu ouvia, mas eu não queria a fim participar. Eu ouvia algumas conversas, tudo, mas eu não queria me envolver, porque eu estava bem onde eu estava. Mas aí, com esse convite, aí eu vim depois e montei o departamento de controladoria da TSA em 2011. Aí que acho que eu me tornei mais chato ainda, porque com essa questão de planilha, questão de número, mas para mim foi a maior
Foi um mestrado, um doutorado, um PhD monstruoso, porque tudo eu tinha várias coisas teóricas, né? Mas a questão trabalhar com serviço era uma coisa diferente para mim. Era sempre área financeira, essas coisas, totalmente, empresas extremamente estruturadas. E eu vim para uma empresa familiar, né? E que tinha essa questão de, não digo desorganização, que não é o termo, mas precisava muita coisa para ajudar. Controle, estava faltando muita questão de controles. Então, isso para mim, desde o começo, para fazer, foi bem desafiador. Então, isso foi em 2011. 2011, na controladoria, aí eu tive uma saída rápida, em virtude de algumas estratégias do próprio corpo familiar. Aí fiquei, eu trabalhei uma semana num apoio do Serasa em 2017. Eu tive uma saída para ter uma profissionalização. Eu falei, não, seu Paulo, vamos fazer alguns ajustes na empresa que precisa profissionalizar. Vamos fazer o seguinte, eu tomo ali, não, mas eu não quero que você saia. Eu falei, não, mas eu já saí. Eu fui no Headhunter numa semana anterior, então eu falei o seguinte, agora, seu Paulo, vamos fazer alguns ajustes que são necessários para o profissionalismo da empresa. E depois de 2 semanas, a família falou, Júnior, a gente gostaria que você continuasse tudo. Aí eu voltei, mas aí eu voltei só na parte do financeiro, tudo. E 2018, aí eu assumi tudo e estou até hoje. Ô, Júnior, e no meio de tudo isso, né, como lidar com a saúde financeira da empresa, né? A gente sabe que a TCA cresceu muito dos últimos anos para cá, mas a gente sabe que a gente também viveu um período meio conturbado. Como é que foi para você tomar conta dessa situação até então? Porque era algo inexplorado ainda, né? Assim, uma gestão mais forte dentro da TSA. Como é que foi isso para você? No Brasil, é complicado. Você não sabe o dia de amanhã. Mas é um momento de dificuldade como qualquer empresa passa. Se não passou, com certeza vai passar. Foi um momento de desequilíbrio, alguns contratos que foram perdidos ali, e precisava se fazer alguma coisa, né? Então, é uma ideia muito simples. Se eu tenho um endividamento X e está pesado para mim, eu tenho 2 saídas. Ou eu desisto, negocio com um banco para fazer alguma coisa, ou eu aumento o meu faturamento, para eu diminuir a representatividade da dívida nos meus números. E foi eu acho que essa foi a sacada, foi esse lado que nós escolhemos, que eu escolhi junto com turma. Quando eu falo eu aqui, é TSA, tá? É uma turma porque ninguém faz nada sozinho, e a TSA é mais um exemplo disso. Então, a gente apostou em coisas, fortalecimento de um departamento de marketing, um departamento comercial mais incisivo, porque a TSA tem um nome muito forte no mercado, sempre teve. Seu Paulo, a Regina, é uma rapaziada que está há muito tempo no mercado e que todo mundo conhece. Só que as coisas mudam, as pessoas que eram do contato próximo deles não estão mais. E era isso que eu via. Tinha o Flávio Borges também, né? Saudoso Flávio, que nos ajudou bastante também, que também era um nome muito forte na TSA. Só que as coisas mudam. A rapaziada que compra frete hoje é uma rapaziada jovem que quer mexer com tecnologia, que é uma coisa prática, né? Então, a gente notou essa mudança da estratégia do mercado, e a gente falou, a gente precisa ir nesse mesmo sentido. Vamos rejuvenescer aqui, vamos fortalecer para a gente, até se vende sozinha, até a página 2, eu preciso colocar o comercial na rua, que eu brinco. Agora vamos com a cavalaria toda para cima. E foi o que nós fizemos. Viramos o holofote todo para o comercial, sabemos que nós somos bons, somos competitivos, somos tudo, só que eu preciso ir lá mostrar que a TSA não faz só mais isso aqui a empresa de 92, dos anos 2005, 2006, não. A TSA faz tudo isso aqui que está sendo mostrado, é uma realidade que nem todo o mercado sabia. Então, eu falei, vamos fazer isso, então vamos colocar um enfoque em cima da parte comercial e vamos para cima. Então, o que aconteceu? A gente tem um crescimento nesse tempo todo, a TSA cresceu 500%, igual no relatório que eu mostrei para vocês lá. 500%. Então, o que a minha dívida fez? A gente não aumentou dívida, o meu índice de dívida ficou
menor, então minha representatividade, que era 4%, caiu para meio. Então, esse foi o pulo do gato. E você tem que ter sempre a resiliência, Wander, sempre, Mônica. Passamos por um, passamos por dois, 3 problemas. Vamos passar por outros. Cara, o que a gente precisa ter é um dar o braço pro outro. Mais uma vez, ninguém faz sucesso sozinho, ninguém faz nada sozinho. E o time da TSA ajudou a gente absurdamente. Desde de 1992, todo mundo tem uma representatividade, todo mundo tem um pedacinho da história. Quando você escuta da turma lá, não, eu tô junto com você. Isso é uma coisa que, voltando um pouquinho, onde eu trabalhava, eu tinha, mas era um banco, era uma coisa mais fria, tudo. Quando eu vim para cá, eu vim com uma cabeça totalmente diferente. Qual que era a minha cabeça? Era na faca, na caveira, em si. Faz e pronto. Minha cabeça mudou em uma semana de TSA. Eu falei, mas tem que fazer, mas, cara, tô vendo o seu Paulo falando, tô vendo a Aline conversando aqui com a turma, é totalmente diferente. Aí eu falei, se encaixa muito mais no meu perfil esse do que aquele. Um perfil mais humanizado, né, Júnior? Wander, eu tenho certeza, vou falar para qualquer um aqui, Mônica, você corre por mim, porque eu tenho certeza, se você precisar, eu vou correr por você, em qualquer coisa. É aqui, é em casa, em qualquer coisa, a mesma coisa com o Wander, com o Thiago, com a turma que tá. Eu vou correr, e é totalmente diferente. É uma energia totalmente diferente, é uma roda que gira de uma forma diferente. O planejamento estratégico da TSA, que foi montado, sempre ele com a visão, realmente as pessoas no centro, lógico, não humanizado, pensando em resultado e produtividade, mas olhar para pessoas. Júnior e Aline é referência dentro da TSA. Você pode ter eu brinco, né, sempre, você pode ter o sistema da NASA, Moni. Se você não tiver umas pessoas ali colocando o dedo todo dia, colocando a mão, o ego das pessoas é um negócio muito importante. As pessoas têm problema em casa, cara. Não é só na empresa. Vamos entender dessa forma. Vamos fazer o negócio fluir de uma maneira humanizada que tem que ser bom para todo mundo. E esse pertencimento é dentro da TSA, o Júnior, de verdade, muitas pessoas que vêm de fora falam, né, que tem algo diferenciado, porque como que é, né, as pessoas sentem esse pertencimento, esse engajamento. Como as pessoas acabam se identificando, né, com o ambiente, né. Isso reflete muito no que a gente vê no dia a dia, muito da direção, né, a proximidade que a gente tem com qualquer um, com você, com o Flávio, com o Sr. Paulo, né, as portas sempre abertas, e isso reflete muito no dia a dia de cada um que está lá. E muito indo com relação a isso, Júnior, a gente sabe que a TSA depende muito de quem está liderando isso, né, de quem está gerindo as equipes. Como é que a TSA tem preparado, tem olhado para essa classe, né, para a liderança, para os gestores? Não sei se vocês notam, mas não é a TSA, o mundo está com crises de liderança. Você pode perceber que é uma guerra ali, é uma briga acolá, e isso é um reflexo da atualidade, e vai se refletindo. Eu tenho um método de gestão lá nos Estados Unidos, o outro que é da Ucrânia, enfim. O que eu digo isso reflete no mundo como um todo. Nós somos uma bolinha desse tamanho aqui, ó. Então esse é um reflexo total na minha visão. E nas empresas também é a mesma coisa. Você cuidar de gente não é fácil. Não é fácil. Para você fazer, a Mônica está aqui, ela não vai me deixar fugir das palavras, para você contratar é muito difícil. Para você treinar é muito difícil e custa. É um investimento gigante. E sem essas pessoas, sem essas lideranças, principalmente na nossa área de atuação, é muito importante você ter pessoas preparadas. É vital. Eu não posso perder um gestor hoje nosso lá por descaso. Então, o que eu vejo sempre é assim, investimento em pessoas não é custo, como eu disse, é investimento. Então, quer fazer um curso? Se está dentro do teu orçamento do budget, vamos fazer com o maior prazer do mundo. Mas eu quero fazer. Não, você vai fazer na escola X. Certo, Mônica?
Certo, grande incentivador. Eu quero que você faça para você, não é para, mas é nessa aqui, não, para você conversar, ter networking com pessoas, porque é diferente. É diferente. Então, você fazendo investimento em pessoas, cada centavo que você coloca, primeiro, é bom para a empresa, mas é muito bom para a pessoa. A pessoa vai ficar feliz, a pessoa vai se motivar. Então, investimento em pessoas tem que ser todo dia. E não é só investimento financeiro, hein? A Aline que fala muito, é cultura. E é cultura mesmo. Vem cá, é você ter o ego, a pessoa estar bem para trabalhar. É diferente, é na saúde da pessoa. Então, investimento em pessoas, para mim, é primordial, é vital. Júnior, e você falou, é lógico que quando a gente fala de pessoas dentro da TSA é um assunto comum, né? Comum da autodireção, gerência, diretores. E a gente não é que percebe, né? Nós temos indicadores para isso, né? Indicadores, participamos de pesquisas de clima, onde realmente a TSA ela teve um olhar muito positivo dos colaboradores. E a gente não vai só para esse lado de certificação agora e de pessoas, mas pensando também sobre o negócio da TSA. A TSA nos últimos anos, algo desde que eu entrei para cá, realmente ela passou por grandes certificações e todas elas aí aprovadas. Todas essas certificações, Júnior, que hoje a TSA tem, GPTW, OEA, apoia o negócio? Totalmente. É o que diferencia a TSA ou as empresas que têm, os nossos concorrentes, dos demais. Explico. Como que funcionava antes? A gente reclama, a tecnologia, tem muita burocracia, e tem mesmo. Depois a gente pode até expandir um pouco esse raciocínio. Só que essas burocracias, elas nos diferenciam dos demais, os players menos preparados do mercado. Então, qual que foi o apoio? O que nós apostamos nesse momento? Eu não quero mais trabalhar por trabalhar. Eu quero trabalhar em algo que, primeiro, dê retorno para a companhia, certo? Para a companhia. E seja bom para o meu cliente. Então, eu quero aqueles clientes, eu quero mirar aqueles clientes top. Porque eu tenho certeza que eles querem fornecedores top. Então, aquela tecnologia que antes tinha muita empresa que nós concorríamos que trabalhava sem nota, né? que tinha algumas outras formas de trabalho. Você concorda que com a gente nesse momento estão totalmente fora nos clientes que nós estamos? Hoje nós trabalhamos com os grandes players do mercado, empresas de um nível, são multinacionais, estratosféricas. Então, é esse tipo de empresa que a gente quer trabalhar e que a gente trabalha hoje. E a gente vai trabalhar de que forma? Primeiro, com gente preparada que consiga manter essas licenças. São licenças que o OEA, por exemplo, nós somos colocados como modelo para eles. Hoje nós somos modelo em um sistema de gerenciamento de risco que o João, junto com o pessoal da Monitor, está colocando. Então, dá uma olhada o patamar que a TSA chegou. E chegou como? Pirim, plim, plim, não. Pessoas preparadas, pessoas de mercado que vieram e colocaram isso. Então, esse diferencial da TSA, ele é primordial, ele é vital para a gente catar e chegar a essas licenças, primeiro, que é um resultado do trabalho de pessoas. E é esse trabalho que a gente vai continuar fazendo. Então, e mais uma coisa, a TSA ainda vai tirar outras licenças, já tem algumas em andamento, com o pessoal do refrigerado, na nossa unidade healthcare, para trabalhar com materiais biológicos. Então, a gente está todo dia. Apareceu uma oportunidade, a TSA tem infraestrutura para dar continuidade, você pode ter certeza, sendo bom para a empresa, e a gente tendo sempre segurança para fazer aquele determinado trabalho, a gente vai entrar para fazer e vai fazer com excelência, que é o que a gente faz com todos os nossos modais. Júnior, e na sexta-feira passada participamos de uma reunião grandiosa, um impacto realmente para todos os líderes, onde foi apresentado o planejamento estratégico da TSA e dos departamentos, né? Você tem liderado uma visão estratégica e você foi aquela pessoa que apresentou toda uma estrutura para a expansão da TSA. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Nos próximos anos, para onde iremos? O que eu falo é o seguinte, eu converso bastante com o Flávio nesse sentido. A TSA é um dos grandes do nosso modal. Campinas, São Vicente e Guarulhos. Mas espera aí, importação e exportação não é no Brasil inteiro? Por que eu não expando mais? Temos uma ferramenta hoje que a gente consegue ver para onde vai, para onde vem.
Por que eu não coloco, eu quero colocar um pontinho da TSA em cada lugar do Brasil, por que eu não consigo fazer isso? Se eu tenho a infraestrutura, eu tenho uma matriz com gente preparada, por que a gente não consegue fazer isso? Então, eu já afirmo aqui, a TSA agora, nesse ano está estudando para expandir para o Rio de Janeiro, tem análises para o Paraná, vamos subir um pouquinho mais, por que não Pernambuco? Tem muita movimentação lá para cima, tem movimentação em Porto Alegre, tudo que tiver capilaridade para a TSA está olhando, mas precisa ter o quê? A capilaridade e a sinergia com a operação que a gente está hoje. Porque a operação, ela não é simplesmente você pegar um caminhão aqui e mandar, não é. Você precisa cumprir N legislações. Você tem custos enormes envolvidos. Então, tudo isso precisa estar em análise, né? E a gente, a TSA, eu brinco lá, rapaziada, a gente não entra no que a gente não é bom. Se eu tenho know-how, eu faço. Se eu não tiver, eu não vou entrar para transportar uma coisa que eu não transporto, só se for um negócio vier com um plano muito bacana, um plano estratégico totalmente diferenciado para aquele negócio e muito bem fundamentado, senão eu não entro. Tem que entrar com segurança, mas todos os pontos do Brasil que tiver volume dentro do nosso modal, dentro das cargas que a gente carrega, dentro das licenças que nós temos e algo que nós sabemos fazer bem, que é a totalidade das coisas que a gente faz hoje, dos serviços que nós prestamos hoje, a TSA está olhando para o Brasil inteiro. Onde tiver um pouco essa carga, a TSA vai estar. E quando a gente fala, Júnior, para dentro, né, de forma corporativa, pensando em todos os colaboradores da TSA, tem aquele público que assiste o nosso podcast, e eu gostaria que você nos falasse hoje, qual que é o negócio da TSA, para esse público que não está interno, que não conhece a TSA? A TSA é um dos maiores transportadores de produtos importados e exportados em Guarulhos, em Campinas, em São Vicente. Estamos aumentando bastante lá, em todos os segmentos que você pode imaginar. Entramos na parte do agro agora, estamos transportando fertilizantes, que é uma coisa que eu queria muito em virtude da potência que o Brasil é na questão agro. Então, hoje a TSA ela tem capacidade de transportar qualquer coisa que venha desses modais. Inclusive do rodo nacional também, a TSA é extremamente apta para fazer, tem equipamentos, todo tipo de equipamento que necessário, inclusive carga excedente a gente faz também com maestria, mas o que tiver de carga para transportar dentro desses modais, está no porto, está no aeroporto, a gente tem todas as licenças, tem capacidade para transportar qualquer coisa que é importado ou exportado. Dentro do grupo nós temos, Júnior, TSA Cargo, e aí a gente começou até dentro dos corredores, né, como falar, né, time verde, time azul, porque... Não era para ter briga, hein? Ô, Júnior, na verdade ela tá bem saudável, viu, porque é fantástico ver como o pessoal entre si defende essa bandeira, mas até mesmo para esse público interno também, né, os nossos colaboradores, às vezes estou ali na operação, o tamanho que está sendo a construção já sólida do grupo TSA Log, que é focado para essa área farma, de medicamentos, como você falou, esse grande investimento. Pode falar um pouquinho mais sobre o todos? É o time azul, né? É o time azul. A TSA, o grupo TSA, ela transporta, como eu disse, a gente tem capacidade de transportar qualquer tipo de carga, né, desses modais importação e exportação. Inclusive cargas refrigeradas, cargas perigosas. E, inclusive, essas cargas refrigeradas estavam dentro ali do bojo e nós vimos a necessidade da gente ter um melhor controle em função da responsabilidade que é você transportar um medicamento de alto valor, controlar a temperatura de carga. Então, a gente começou a ganhar corpo nisso, grandes clientes, grandes laboratórios, e aquele mesmo benchmark que eu comentei com vocês. Os clientes, os grandes clientes, eles vinham e falavam assim, não, tudo bem, mas vocês têm tal coisa? Vocês têm o controle de temperatura? Vocês têm o controle de umidificação? Vocês conseguem tudo esses relatórios em tempo real? Opa! Então, o buraco, ele é muito mais embaixo. Você precisa de muito profissionalismo para você não ser um paraquedista. Você precisa fazer um negócio, faça bem feito, com segurança. E, além do que, você tem uma companhia por trás. Nós temos 500 funcionários aí que depende de tudo isso que a gente faz hoje, tá? Então, uma gestão mal feita de uma carga refrigerada, ou qualquer outro tipo de carga de alto valor pode
prejudicar bastante a nossa saúde financeira. Então foi nesse momento que a gente pegou, hoje a Ana que está à frente desse departamento, ó, vamos separar? Ela tem uma experiência, já trabalha com isso há muito tempo. Vamos fazer a separação para você colocar um time que fique exclusivamente na gestão desse produto. Então hoje nós temos todo tipo de ferramenta de controle dentro dos nossos veículos, agora com câmeras, com os nossos veículos novos, todos os nossos veículos, não só do Healthcare, mas também da TSA Cargo, todos com câmera, com controles. Então a gente sabe temperatura na hora, chega no celular, chega no e-mail. Então a gente tem um controle efetivo em cima de tudo isso, para você ter segurança para o cliente e para a empresa. Quando pensamos em todo esse crescimento, Júnior, como que, assim, mente ali do CEO, né? Como equilibrar esse crescimento acelerado da TSA, pensando realmente, não só em pessoas, em todo o time que você tem de pessoas, mas como que equilibrar esse crescimento da TSA para que, né, tudo dê certo? É processo, Esse crescimento que a Mônica está citando, a gente sabe que a TSA tem um largo avanço, né, nos últimos anos, e a gente vai alavancar cada vez mais, a gente tem essa ciência. Mas como é que a gente pode fazer esse crescimento acontecer, como você costuma falar, com um pezinho no chão, né, sem perder a essência, né, a cultura que foi implantada? É muito simples, vocês vão responder a pergunta para mim. Vocês têm BI lá de vocês, não? Você tem um BI? Você vê muitos BIs nas telas lá, Wander, não? Muitos. Então, o que é isso? É controle. Você tendo controle, primeiro, aquela gestão que o cara pegava a pastinha assim, ó, o diretor financeiro das antigas, tal. Não, eu vou chegar aqui, só eu sei os números. Ninguém mais sabe. Eu sou o cara do segredo. Cara, isso não existe mais. Todo mundo tem que fazer um pouco de gestão para a gente conseguir ir para o mesmo lugar. Então, vocês participam de reunião de resultados. Eu escondo algum número na empresa? Por quê? Mas não é porque, nossa, não é. É porque todo mundo faz parte da empresa. Todo mundo sabe quanto tem que faturar um caminhão. Nascer um caminhão, ele já nasce com quanto que ele precisa faturar. Então, o cara, quando isso é incorporado, por isso que eu bati bastante lá na sexta-feira. Gente, isso que a gente está falando aqui, vocês têm que falar para os seus funcionários, para os seus colaboradores. O cara, ele precisa saber quanto custa. Pense em frete. Então, quando a empresa que já tem uma cultura, a TSA tem uma cultura muito forte de proximidade, né, de humanização, só que nada disso dá sem resultado. Financeiro, você precisa receber, eu preciso receber, a empresa precisa receber, certo? Ela precisa se manter, pagar suas contas. Então, quando todo mundo tem esse pensamento, Wander, o negócio flui sozinho. Sem dúvida. A autogestão, eu sou muito partidário disso. Umas coisas que são meu mantra. Eu preciso levantar, eu tenho lá, todo dia eu levanto, eu sei o que eu preciso fazer. E eu preciso ter ciência de o que eu vou precisar colocar na cabeça de cada um de vocês. Seja numa mensagem, seja numa conversa de corredor. Não tem ponto sem nó. Cada um fazendo o teu trabalho. Lógico, Wander, precisa desse direcionamento. Isso a gente conversa. Agora, a autogestão, a ciência dos números da empresa e aonde a gente quer chegar é primordial, é vital, é essencial. E essa cultura de indicadores é algo que dentro da TSA ela está incorporada, né? Os gestores ali, não é só uma orientação. É BI, é acompanhamento. Mas isso, Moni, é amadurecimento de gestão. Voltando. Eu vim para a TSA em 2011 e vi que tinha algumas coisas para gente mudar. Mas desde o primeiro momento, eu sempre fui um cara eu preciso ser produtivo. O que é produtivo? Um caminhão precisa produzir. Eu tenho um custo fixo ali que eu preciso, e um custo fixo grande. Tinha muito funcionário, tudo. Quando você puxa um caminhão, ele precisa faturar isso. Beleza. Me dá o faturamento. Para mim isso é muito límpido e claro. Mas eu tenho tantos caminhões. Estou faturando tanto. Onde está o dinheiro? Está faltando, está sobrando o caminhão. Eu estou ocioso.
Então, desde essa época, você tenta colocar isso na cabeça das pessoas. Não entrava, era difícil, mostrava números, os números não batiam. Só que isso você vai amadurecendo. Você vai colocando na cabeça das pessoas, primeiro que o número, é assim, se você coloca um negócio ruim aqui na esteira, vai sair coisa ruim aqui. A coisa ruim aqui eram os meus relatórios. Nasciam ou não lançavam determinada coisa, você não enxergava. Quando isso começou a melhorar, você começou a ter números mais límpidos e claros ali. Números confiáveis. Então a pessoa catava assim, pô, mas será que tá certo? Vamos lá ver. Ver quanto o caminhão rodou, ver quanto gastou de combustível. Alguns exemplos. Então isso, a gente tenta colocar na cabeça da turma, eu tento desde 2011. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que estavam antes de mim também tentavam. Só que é natural, é amadurecimento de gestão. Todos, graças a Deus, nossos gestores hoje é tudo uma rapaziada antiga de empresa. Olha o quanto que amadureceu. As nossas reuniões, o nível de reunião, o nível de gestão dos nossos números, todo mundo olhando os seus relatórios. Então isso vem desde lá de trás, é muito murro em ponta de faca aqui no I. Agora, quando você chega e o cara apresenta lá o número, a minha frota, esse meu caminhão, não... A tendência... Dá uma olhada, hein? A tendência é que bata no dia tal. Você é maluco. Porra, isso pro cara que é de gestão, que tá tentando fazer isso há 15 anos, puta, meu. Eu me seguro, eu falo, puta, consegui, mano. Né? Graças a muita gente que fica falando e tal. Mas, cara, lembra, não é uma loucura. Quantas vezes o seu Paulo falou assim, eu falei, seu Paulo, esses 20 caminhões novos o senhor devolve? Ah, não. Ele devolve, seu Paulo. O senhor nem começou a pagar o caminhão está parado. O senhor não tem carga para pôr dentro dele. Esse é um ativo muito valioso para não ter carga. Puta, tem razão. Então faz o seguinte, fica com esse, vende passos mais zérios. Vamos fazer isso. Até que a gente tinha capacidade de 120% do nosso faturamento. Dá uma olhada. Era uma empresa extremamente com ativo, imobilizada, de valor, só que não tinha carga. Então eu tinha motorista, custo. Eu tinha todos os custos fixos. Pô, precisa estacionar o caminhão. Você precisa pôr pneu. Você precisa de alguém para cuidar do pneu. Né? Você precisa N coisa. Então um caminhão que fazia 2, 3, 4 viagens. Então essa consciência, quando foi entrando, demorou, amadurecimento, mas a gente chegou lá. Aí vem a tal da autogestão. Cada um tendo a ciência de onde quer. Para a gente chegar onde a gente precisa, naqueles números que nós mostramos, se eu fizer a minha parte, eu estou muito próximo de chegar nesse sucesso. E, até se está a passos largos para chegar. 2026 vai ser monstruoso para a gente, se Deus quiser. Tenho certeza disso, né, Wander? Certeza, baseado no que tudo que foi apresentado, né, Júnior? Não é realista. E muito disso, Júnior, a gente tem a ciência de que apoiado em investimentos em tecnologia, né? A TSA ela tem se apoiado muito nisso nos últimos anos também, né? E a gente tem também uma previsão muito, muito agressiva para os próximos anos também em tecnologia. Eu queria que você também falasse um pouquinho da importância dessa categoria dentro da TSA hoje. Ô Vande, a tecnologia hoje é um facilitador, você é da área, é um facilitador monstro para qualquer empresa em qualquer segmento. Uma empresa que está crescendo que cresceu 500%, nós aumentamos também a quantidade de colaboradores, certo? Então, muitos deles é um colaborador que precisa fazer um trabalho suporte. É o back-office. Então, isso é um custo que entra lá como um custo fixo da empresa, esses caras, e que pesa muito na hora a gente falou muito de EBITDA por colaborador, não falamos? Esse é o índice de produtividade de uma empresa. Então, a gente precisa equalizar esse número para a gente crescer só nessa questão variável. O custo variável ele tem que acompanhar o nosso faturamento. O custo fixo de algo suporte, ele tem que se manter. Porque senão eu perco a eficiência. Eu vou crescer a empresa, vou crescer o meu custo da mesma forma, eu colocando gente. Não é ruim colocar gente, pelo amor de Deus. Mas eu preciso colocar essas pessoas em áreas mais estratégicas do negócio. O que for algo repetitivo, a tecnologia tem que fazer para nós. Além disso, eu tenho tecnologia dentro dos caminhões, eu tenho 2, 3, 4 tecnologias dentro do caminhão, dos refrigerados, então nem se fala.
A tecnologia hoje, ela facilita demais a nossa vida. A gente incorporando isso, assim como a gente incorporou a questão dos números dentro da cabeça das pessoas, a tecnologia também, ela facilita muito, muito, muito o dia a dia das pessoas. E nós não vamos parar. Já temos o Lab dentro da área de tecnologia, que é a sua gestão. São 2, 3 pessoas lá pensando em inovação 24 horas por dia, exatamente para isso, para a gente dar celeridade nessa questão da produtividade da empresa. Já temos alguns entregáveis, hoje já nós fizemos algumas reuniões, algumas coisas já foram apresentadas. Na segunda temos uma reunião já de uma consultoria de automação. Então, é algo que não pode parar, um investimento que é constante dentro da empresa e não vai parar, só vai aumentar. Puxa um pouquinho de sardinha aí para essa área aí de tecnologia. É meu menino. Wander. O Wander é meu menino. Só cria. Mas bora falar um pouquinho mais de inovação, porque esse assunto ele rende bastante. E aí, Júnior, você falou do Lab, que é um projeto junto com a área de TI, mas eu me recordo não, a gente vive isso, né? Dentro da TSA nós temos um programa, que é o programa Trainee, e quando nós colocamos lá dentro do RH esse programa, foi algo que o Júnior trouxe, né? Então você é um cara que está sempre aí inovando, Júnior. Característica sempre foi assim? Foi um cara inovador? Sempre teve esse olhar aí? Nossa, eu sempre, Mônica, eu sempre quis ser trainee, eu sempre quis ser um trainee. Eu via lá no banco, via aqueles caras extremamente preparados, né? Eu já trabalhava lá. Aí eu falei assim, não, beleza. Eu não ganhava mal, mas os caras ganhavam super bem. Mas o que mais me interessava era a questão do desenvolvimento dessas pessoas. Eu via eles andando ali e tal. Eu falei, meu, caramba, esses caras ficam voando. Não é. Os caras estão sendo preparados para ter cargos de responsabilidade no futuro. Eu falei, poxa vida, olha que bacana. Eu comentei na questão de crise de lideranças lá atrás. Não é fácil mesmo. As pessoas não vêm prontas para se encaixar. É muito difícil você ter uma pessoa pronta. Ó, isso aqui é um trabalho, a TSA trabalha no comércio exterior. Oh, tudo bem, mas eu trabalhava com entrega. O cara é bom, só que o cara não vai vir pronto. Pô, por que eu não pego uma pessoa minha, que eu vejo que tem extremo potencial, é cria da empresa, já está totalmente adentrada, habituada na cultura da empresa. Meu, para que eu vou deixar ir embora? Meu, vem cá, vou cuidar de você vai ser meu filho aqui dentro. Eu quero cuidar de você para você lá na frente, quando a TSA tiver 60 anos, vocês estarem tocando o negócio. É tudo uma turma de 18, 20 anos. Então, mas eu gostaria de estudar. Lógico, né? Você trabalha numa transportadora. Não venha falar que quer fazer fonoaudiologia. Mas, não, eu gostaria de trabalhar na área, queria fazer uma administração e tal. Beleza. Vai lá que a Mônica tem a relação de faculdades que eu gostaria que você fizesse. Passou, habituou, ajudamos, toma aqui e vai ter um investimento. Dessa vez, o IGGP fez um trabalho muito mais aprofundado com eles. Fizeram cursos, participaram de treinamentos, enfim, é preparar essa turma para o futuro. Participam das reuniões estratégicas, vendo ali tudo que está sendo Precisa, discutido. Porque essa turma é a que vai fazer a gestão mais para frente. E tendo oportunidades, vocês são testemunhas vivas do que eu vou falar agora. Tendo oportunidade, nós vamos escolher essas pessoas. Muito antes da gente ir para procurar no mercado. Porque já a oportunidade tem que ser dada. Fala muito, né, sobre a TSA, a oportunidade, né? Dentro do IGGP mesmo nós temos a célula ali de treinamento e as pessoas procuram, né, por treinamento e desenvolvimento de forma constante. E aí, Júnior, claramente existe um investimento da alta direção em pessoas, em liderança. Qual que é a tua expectativa, nesse momento, pensando em um público, para esses líderes da TSA que estão preparados? Qual que é a tua expectativa desse público para os próximos anos de entrega? Mônica, a TSA é um poço de oportunidade. A pessoa bem treinada dentro da cultura, por exemplo, agora, nós tivemos a abertura da nossa filial lá de Uberaba. Em momento algum, nós procuramos alguém fora. Eu conversei com o Flávio, eu tenho excelente nome, vamos dar uma oportunidade? Vamos. O Fernando está indo para lá, a Nápoles vai a Carol. E quantas outras? A Evelyn, que trabalha na empresa há 20 anos, o próprio Flávio, diretor, gerente. Então,
apareceu uma oportunidade ali dentro e dá uma olhada. Em cima de toda essa expansão que nós estamos pensando, nós vamos precisar de gente boa. Está disposto? Você gostaria? Tenha certeza que as primeiras pessoas que vão ser consultadas vão ser as pessoas de dentro da TSA. É comprometida? Está afim de um desafio? Está precisando de suporte? Você pode contar com a TSA. Então, é um mar de oportunidade que tá surgindo. E daqui para frente, eu nem penso em questões políticas, essa coisa, porque eu acho que o empresário não pode... Lógico, você tem que se preocupar, mas não é isso que vai te estagnar. Nós temos previsões de crescimento para os próximos anos consideráveis também, 2, 3 vezes acima da inflação, que é o histórico da TSA. Então, a tendência é que abra N oportunidades. Nós temos o Lab com o Wander, nós temos a Controladoria e a Auditoria com a Rafaela. São departamentos novos que vão sendo colocados em função das mudanças de mercado e que a gente vê que, tendo pessoas ali preparadas, são essas pessoas que vão ocupar esses cargos. E a gente tem falado, está sendo comum nesse podcast a gente falar sobre futuro, né? A expansão ela gera desafios, né, Júnior? Todo dia. E quando tem algum ponto que chega a assustar, assim, olhando para o mercado, pensando em expansão, isso aqui pode ser um grande problema? Mônica, nós somos totalmente proibidos de se assustar. E eu vou falar para vocês. Vamos supor que eu tô lá em 2018, certo? Aí eu falo para você, sem questões políticas, tá? O Lula vai ser... Dá uma olhada, vê se o Brasil é fácil ou não, se a gente precisa de resiliência ou não. O Lula tá preso, o Bolsonaro é o presidente. 2018, hein? Não faz 40 anos. Mas eu fiquei sabendo que lá em 2025 o Bolsonaro vai estar preso e o Lula é o presidente. E não é só isso. Em 2020 vai ter um tal de Covid, vai ter guerra no mundo inteiro. Você vai falar assim, mas caraca, você é louco. Daqui 7 anos? Meu, seu cara tá... Então, e se você for puxando historicamente, é natural. De 10 em 10 anos, você tem um ciclo econômico, um ciclo de mudança de poder que é natural e acontece essas coisas. Lá em 2016, eu estava quando a minha filha nasceu, a Helena, eu estava em 2016, a votação do impeachment da Dilma. Nossa, mas que ano? 1940? Não. Então você vê, você tem o impeachment, você tem prisão, você tem Covid, você tem guerra. Então você não tem o direito de falar assim, não, isso nunca aconteceu. O que a gente precisa ter é sempre a tal da parcimônia. Um pezinho no chão, o outro. A gente sabe que é complicado determinadas mudanças geopolíticas que existem, ou questões econômicas no país. Não adianta você também querer ser herói. Vamos aos poucos, de uma maneira tranquila, sempre com muita responsabilidade. Vamos fazer um investimento em cima de uma realidade. Mas isso também é uma questão que já está muito intrínseca na cabeça de todo mundo. Não existe aquela questão, não compra, tá, que vamos ver o que dá. Não existe nisso. Na empresa, não existe na minha casa, não existe. Todo mundo muito pé no chão. Pô, todo mundo chega Tem vezes que ligam para a Aline e falam assim, ô Aline, eu posso comprar um café da manhã? Pô, mas você está numa empresa, tá indo bem tudo, mas R$80... Mas olha que bacana a pessoa estar pensando, porque chegou em determinada reunião e falou, o resultado não foi tão bom, e a pessoa está pensando como está pensando o seu Paulo Possegura. Isso é muito bacana. Então é uma realidade que está na cabeça das pessoas. Isso deixa a gente muito, muito confortável em expandir. Onde vai expandir? Tem fundamento ir lá para o Rio de Janeiro? Porra, tem. Por quê? Você tem movimentação muito de óleo e gás, mas isso aqui, ó, dá uma olhada, tem máquinas, a gente consegue fazer isso. E no Rio de Janeiro, em Minas, não chega importação, exportação, chega no Brasil inteiro. Tem volume? Mostra o volume do porto lá para mim. Mostra o volume do aeroporto. Pô, pautado, fundamentado. Olha que legal, nós vamos dar um passo certo, um passo concreto. Eu não estou indo para, no escuro. Maravilha, vamos investir. Quanto que a gente precisa ser no começo? Então, vamos colocar 2, 3 caminhões lá. Eu já tenho um gestor, já tenho um cara operacional que toca o negócio. E mas a gente é proibido de ter medo.
A gente precisa ter precaução. Certíssimo, muito bem dito. E muito que a gente falou aqui sobre visibilidade, Júnior, a gente falou em alguns episódios passados aqui sobre a Intermodal, que é uma feira, a maior feira voltada para o nosso segmento. Você tem quais as suas expectativas com relação à feira? O que a TSA espera relacionado ao vínculo que a TSA tem criado com a feira nos últimos anos? Quem não é visto não é lembrado. Então, a Intermodal é a maior feira que tem do nosso segmento. Estamos indo para a terceira agora, em 2026, com resultados espetaculares. Lá tem... os grandes players do mercado estão ali. Não digo nossos concorrentes, mas eu digo os nossos clientes estão ali, né? Então, a gente queria essa aproximação, a gente queria recebê-los lá, mostrar um pouco mais, assim, no tete-a-tete, no pessoal, a estrutura que nós temos. A gente tem muita gente no comercial hoje fazendo visita, fazendo prospecção, só que lá é totalmente diferente. É outra fase do funil de vendas ali do marketing. É uma turma que está ali, que está, que legal, estou conhecendo, eu não sabia que a TSA fazia tal coisa, ou vocês começaram a fazer tal coisa. Então, é uma feira que para a gente vai ser... É inevitável que a gente esteja em todos os anos, e agora estamos indo para a terceira. E no ano passado nós fomos a empresa que acho que ficou entre as... Eu não me lembro a quantidade, mas entre as que mais receberam visitantes. As 5 mais. As 5 mais. As 5 mais, Júnior. Então, gera negócio? Gera negócio. Mas a visibilidade, a força que você dá para a marca é muito bacana. E a TSA com 33 anos precisava estar lá. Então a gente está indo para a terceira e não vai ter volta não. E vamos participar A Intermodal é algo que é inevitável, a gente vai estar ad eterno agora, não temos a mínima previsão de sair, pelo contrário, é fortalecer, crescer. E vamos participar agora em Itajaí, numa feira, e da Logitech, num segmento mais específico para o Pharma, mas o marketing vai estar sempre está muito no foco da empresa, né? Principalmente para essas outras localidades que a TSA é novata, está adentrando ali agora. A tua pergunta vai de encontro já com outro pensamento e já vou pegar aqui o gancho. Porque o Júnior volta a falar, né? Quando você fala do Júnior, você pensa e você vê a inovação. A área de marketing também dentro da TSA, algo que você tem trazido isso muito forte, né? Para o comercial, o marketing. Em 2019, eu vi essa necessidade. Em 2018, precisamos crescer o comercial, aquela mesma conversa, voltando naquele assunto que eu tinha comentado. Precisamos vender. Marketing não é só um desenho, alguma coisa, é uma ciência, é algo que precisa ser levado muito a sério e dá muito resultado. Só que eu não queria um marketing, né, o básico, eu queria fazer um negócio específico. Encontrei uma agência especializada em transporte. Então, Moni, marketing é uma ciência. O marketing precisa ser levado muito a sério como qualquer outro departamento. E era um departamento dentro da TSA que era deixado de lado. Então, o marketing nos resumia, faz um caderno para mim, faz uma apresentação, coloca no fundo lá. Então, foi para a gente dar um reforço para o comercial, para a gente dar essa musculatura lá para o departamento comercial, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí em 2019 eu encontrei uma turma especializada, uma agência especializada em transporte. Procurei bastante, alguns me falaram, mas eram totalmente diferentes. E essa turma lá do Sul veio e ajudou a gente de uma maneira absurda. Ele trouxe eu esperava X, eles trouxeram 10X. Em que sentido? Inteligência de marketing. Então eles mostraram toda a parte ali é o back-end, né, Vande? Back-end, front-end. A parte lá de trás de toda a tecnologia que o marketing se apoia em cima de lead, em cima de gestão de CRM, algo que nós não tínhamos dentro da empresa. Então, como chega muito contato, muitos clientes em potencial que eram simplesmente perdidos. Então, nós montamos um banco de dados ali muito bacana. Então, hoje ali eu consigo segmentar, eu consigo fazer gestão de tempo de resposta de uma cotação,
Então, eles mostraram pra gente ali N coisas que nós não fazíamos, que eu tinha visto na faculdade, mas também tô ficando velho, ainda não tinha isso. Então, a ciência que eles trouxeram de dados em cima dessa parte pra gente foi muito bacana. Além de essas questões dessa parte gráfica aí que mudou da água pro vinho. Foi difícil, porque o seu Paulo é um ciúme com essa marca dele, mas e é bonita, né? Mas eu falei, seu Paulo, a gente só precisa rejuvenescer um pouco. Me deixa, aí deixa só um pouquinho. Eu mantenho a parte antiga em alguns lugares e tal. Não, pode mexer, mas cuidado. Eu falei, não, então tá bom, a gente vai com muita responsabilidade. Muita atenção, muito carinho. E é uma das coisas que o seu Paulo pede pra mim, acho que é a única, hein? O seu Paulo, ele dá uma... Não só o seu Paulo, Dona Cleide, as meninas, dão uma liberdade para eu trabalhar muito, muito grande. Eu não posso reclamar. Eu reclamo zero. Não tenho o mínimo motivo de reclamação. Mas a marca, com ele, eu preciso mostrar. Então, se vocês forem fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, me mostre. Porque ele vem. Meu, o que você fez naquela... Eu falei, puta, seu Paulo. Isso aí eu não vi. Passou desapercebido. Então, pô, então você pode ver que nessa carretinha aqui, nas outras, você pode ver que tem o T, o S e o A dentro, né, dos vértices ali do triângulo. Que era coisa que não tinha, só que ele falou, não, isso aí pelo menos eu quero. Então tá bom, então alguma... Eu falei, então vamos fazer um negócio, podemos fazer um híbrido? Não podemos. Mas é uma coisa que mudou muito, você pode ver as nossas artes dos caminhões aí, eles são diferenciadas. Então isso, as apresentações... Então isso também deu um up monstruoso. E isso também é legal pro interno, né? Você chega, você vê, pô, que legal, né? Pro próprio funcionário. É uma virada de chave, você vê que é uma mudança de postura da empresa, né? Rejuvenescer, um rejuvenescimento da marca. Então o marketing pra gente foi também um desafio grande, mas deu certo. Os meninos são muito parceiros lá, muito bons. Muito bom mesmo. Tive a oportunidade já de conversar. Sexta-feira E a turma interna, né? Temos o Thiago, temos a Evelyn, que é a que toca lá o dia a dia, mas é um departamento também, como a tecnologia, só tende a crescer, porque traz negócio. O Thiago já está ali nos bastidores, né? E uma defesa e o coraçãozinho saltitando, né, Thiago? Falando aí do marketing. Trouxe bastante. Não só falou de inovação para o departamento, mas você enxerga o marketing, né, dentro da TSA. Isso é muito show. Hoje é estratégico, isso é bacana. Júnior, e ainda falando um pouquinho em crescimento, agora voltando um pouquinho para a nossa frota, como é que é feita a gestão da frota? Como é que a gente decide o momento certo de comprar um equipamento novo, uma tecnologia nova? Wander, é a coisa mais fácil do mundo. Hoje, cada um dos gestores, eles têm o quanto a frota deles precisa produzir. Antes era diferente. Me compra caminhão que se der, eu ponho carga. Não, porque hoje custa. E o gestor, ele responde pela produtividade da frota dele. Então, porque você comprar caminhão lá, você tendo crédito, você liga agora, o cara te manda o caminhão. Só que hoje o bacana, mais uma vez, do amadurecimento. Você tem carga? Tem. Então compra, porque hoje a frota é mais produtiva do que um TAC, que é um agregado. É muito mais em conta do que um spot de um terceiro. Então hoje, Wander, a gente tem uma matriz de custos lá, que eu vejo, eu estou gastando tanto com terceiro, tanto com agregado. A minha frota ela tem uma produtividade muito boa nesse segmento. Está aprovada a frota. Pode comprar. Pode contratar. Então é tudo com fundamentalismo. Tudo precisa ter fundamento. Você mostra lá tudo. Tem orçamento? Tem. Está faturando o que a gente estava esperando? Está. Vamos comprar? Pode comprar. Vai ser produtivo. Quando você olha a curva do gráfico de produtividade determinada, hoje eu sei quanto tem que faturar um carro por marca. A marca X tem que faturar diferente do Y, porque custa diferente. O custo do capital é diferente. Ele gasta diferente. Então hoje eu tenho a rapaziada lá, a turma da controladoria, que eles olham centavos. Então tem a turma também da manutenção que fala, esse aqui é melhor do que esse, nesse sentido, nesse. Então você tendo fundamento nas coisas, tá lá, é muito simples. Ó, agora entramos no ramo de fertilizantes. Precisa, vai até onde? Até Uberaba, vai voltar. Como que nós vamos fazer? A gente não tem bitrem agregado, é muito difícil você conseguir. Ah, legal, vamos comprar? Vamos.
Quanto que tem de faturamento? Qual que é a previsão de faturamento desse carro? Ó, eu preciso faturar tanto para pagar. Vai faturar, pode comprar. Vamos em frente. Legal. Ô, Julião, e com relação à expansão também ainda, a TSA, ela tem investido recentemente no segmento da healthcare, né? Farmacêuticos, refrigerados. E a gente tem feito isso há cerca de 2020, né? Que foi quando a gente iniciou a questão da pandemia, então a gente acabou carregando insumos naquela época. Uhum. Qual que foi a sua visão voltado para esse segmento do refrigerado? Foi um gatilho o período da pandemia para a gente realmente pegar mais forte essa questão do segmento e investir nesse segmento? Não, Vande, não foi a questão da pandemia em si, mas tem alguns pontos ali que são importantes da gente analisar. O healthcare, primeiro, é um valor, é um público, são determinados clientes ali que são diferenciados, né? E esse público, esses clientes, eles também procuram fornecedores diferenciados. E sempre quando tinha determinadas tomadas de preços, bids grandes, nós éramos cotados com muito bons valores, que dá um bom resultado para a companhia, só que nós não tínhamos a segurança para determinados contratos. Né? Só que se nós entrarmos nesse segmento, primeiro, nós vamos fazer muito bem feito e ter um bom resultado financeiro, né? Então, mas qual que é o investimento? O investimento é esse. Então, quanto você consegue? Eu consigo comprar 3 nesse momento aqui, que é muito capaz da gente conseguir esse contrato. Então, é muito mais em cima de resultado e diferenciação. O que é a diferenciação? Eu queria muito estar trabalhando com esses clientes, porque são clientes excelentes. São clientes de um potencial monstruoso e um segmento que também é muito difícil você ter grandes oscilações, né? Claro, você tem oscilação de moeda, só que, é um medicamento que a pessoa precisa tomar, né? Então, era um segmento que nós queríamos entrar exatamente para dar esse equilíbrio. A TSA, ela sempre foi forte no comércio exterior, partes e peças, enfim. No refrigerado acontecia, só que quando um agente de carga mandava pra gente, pô, legal, bacana, é um bom resultado. Só que eu quero fincar o pé aqui, eu quero crescer, eu quero ser uma potência disso aqui. Começamos lá em 2019, 2020, de uma maneira exclusiva de atendimento. Preparamos, colocamos excelentes profissionais ali para gerir de uma maneira exclusiva, equipamos, adequamos N coisas, seguros, esse monte de coisa que esses nossos clientes, licenças, então todas as licenças que precisam, nós temos. Todos os itens de segurança nós temos, vezes 2 ou 3. Muitas das auditorias que nós temos lá, nós somos colocados como modelo para outros clientes. Recentemente nós recebemos. A Ana falou, pô, Júnior, a gente pode, o que você acha? Foi, excelente. Estão falando que a gente é modelo, esse cliente gigantesco está falando que a gente é modelo para um outro transportador gigantesco que não seria concorrente no nosso modal ali. Vamos conversar, vamos ver o que esse cara faz de diferente. Olha que legal, é um negócio muito bacana. Então, voltando agora em resumo, não foi um start, mas foi um fortalecimento, vendo que o resultado financeiro seria muito bom. E vem sendo. E vai continuar sendo investido em cima, tem grandes clientes aí com bid para estourar, para a gente ganhar e colocar bastante volume em cima da TSA Logística. E até reforçando o que a Ana falou na última gravação do podcast, a estratégia do marketing para a área healthcare é clientes venham, audite, conheçam a área, conheçam os nossos equipamentos, a nossa estrutura, e se você aprovar, aí sim, né? Não tem o conheça a nossa cozinha nos restaurantes? Feche conosco. Pode auditar a TSA que você vai se surpreender. Nós temos vezes 2 ou vezes 3 o estipulado por grandes clientes, grandes hospitais, laboratórios gigantes. Então, pode vir que vai ser um prazer. Hoje, eu até pensando, né, falando sobre esse crescimento da área healthcare, da TSA como um todo, né?
pensando no propósito e nos valores da empresa, né? Como garantir que a empresa ela vai continuar crescendo e mantendo ali de forma fiel os seus valores, né? A sua cultura. Como garantir isso? Moni, é tão natural isso pra gente. A Aline fala que ela tem duas irmãs, né? Que é a Ângela e a TSA, É verdade. né? E é uma verdade porque eles falam isso muito aberto. Então, eu tô com a Aline vai fazer 20 anos. Eu escuto isso há 20 anos. Eu tenho certeza que eles falavam. Então, a gente não tem um esforço de manter qualquer coisa. É o nosso natural. A gente faz porque a gente gosta mesmo. A gente gosta primeiro, né? Ninguém é maluco, ninguém rasga a nota de 100, mas a gente consolidou tanta a TSA, olha a quantidade de gente que também nós desenvolvemos, isso é muito legal, o desenvolvimento de cada uma das pessoas, a proximidade. Eu não consigo, eu sou um pouco mais estratégico lá dentro da TSA, eu não sou muito de ir para as filiais, tudo, me cobro muito, gostaria demais de me aproximar, tem gente que eu nem conheço na empresa assim pessoalmente. Mas é muito natural da gente, não é nada forçado. Então você ter os valores da empresa, tendo o amor ali, tanto do amor com as pessoas mesmo, que a gente tem um carinho mesmo com as pessoas, o amor com o que a gente faz. Porque, você olha o seu Paulo fazendo determinada coisa, as meninas fazendo determinada coisa pelas pessoas, e coloca tudo à frente pelas pessoas. Então é natural, pra gente é muito natural, não é nada forçado, é muito tranquilo. E você falou de algo, Júnior, que tem que trazer algo que aconteceu de forma muito recente, né? Porque a nossa diretoria, a diretoria da empresa, no final de ano, tem toda uma ação de comprar brinquedos, né, para os filhos dos nossos colaboradores. E aí teve um colaborador, o Alex, que trabalha contigo, porque na entrega do brinde, do presente para o filho dele, ele falou, nossa, mas que presente bacana, muito específico para o meu filho. E aí, a nossa colaboradora Letícia falou, mas quando a diretoria vai lá comprar, ela separa por idades e ela vai olhar realmente, olha, a criança de 0 a 2 anos, o que ela ia gostar? E essa compra é feita, Cláudia Serioni, Ângela Escrimin, vão atrás de todos esses brinquedos com esse carinho mesmo, né? E isso é percebido, porque o Alex comentou, nossa, mas que especial, elas compram de acordo com a idade do colaborador da criança. E no momento da entrega, ele teve todo o processo com a Letícia, e após a saída dela, ele virou para mim e falou assim, cara, isso acontece todos os anos? Todos os anos. É cultura da empresa presentear os filhos dos colaboradores. E aí ele falou, cara, eu nunca tive isso. Então, ele nunca teve essa participatividade em outras empresas. Então, essa preocupação que a TSA tem, não somente com os colaboradores, que é algo que precisa ter, mas com a família em si, né? Com o bem-estar como um todo, né? Então, isso é importante. Ô, Júnior, e falando de sustentabilidade, o que você imagina, né, com relação ao crescimento da TSA que vem acontecendo e manter uma empresa sustentável? Como é que a gente pratica isso dentro da empresa? Sustentabilidade que você fala é a questão ESG ou sustentabilidade ESG. do negócio? ESG. Tá. Então, falando de ESG, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa ter é a responsabilidade de uma boa manutenção dos veículos. Então, são coisas que é o básico que precisa ser feito. Mas, além disso, nós temos lá a nossa área de app tão querida dentro ali de Guarulhos. A Ana precisa atualizar lá os números, mas a nossa frota, eu acho que ela está totalmente equalizada em cima da mata fechada do nosso app lá que nós temos. Então, é uma coisa que você precisa pensar sempre. Existe sim, eu acredito existe muita gente falando que não existe, mas existe sim essa mudança climática aí. É uma mudança que impacta. Mas impacta no quê? Em N coisas. Choveu, inundou, você não consegue sair da tua casa. Você pode perder um caminhão, você pode perder um veículo. Então são N coisas ali que a gente precisa se preparar. Mas na parte de cuidado com a natureza, conscientização, nós temos lá todo um bate-papo, um comitê dessa parte de ESG dentro da empresa, que é coisa que precisa ser constante. Não adianta você fazer algo pontual, precisa ser algo que precisa ser constante.
porque as futuras gerações vão ser cobradas disso. Vão ser impactadas com isso. Ô, Júnior, falando, o Wander foi para essa área de sustentabilidade, eu vou voltar, desculpe, Wander, aqui para a parte de pessoas. Nós temos hoje mais de 500 colaboradores, Júnior, mas tem um time dentro da TSA que é os nossos motoristas. É aquela rapaziada que está lá na rua, processos de entrega e coleta, representando a TSA com os nossos clientes. Júnior, e esse time, quando você entra dentro da empresa, ali o pessoal tem toda a abertura, seu carro ele para desde a portaria até a hora que você chega, você já vai tendo contato com todo mundo. Gostaria de pedir mesmo que você desse um recado para esse time, esse time de colaboradores que é tão crucial aí para o nosso negócio. Os motoristas, os ajudantes, os conferentes, essa é a turma que coloca a comida dentro da nossa casa. Esses caras eles tinham que ser aplaudidos todos os dias, porque não é fácil, não é fácil. Primeiro, é burocracia para todos os lados, é tecnologia necessária dentro dos caminhões. Esses caras, mais uma vez, eles precisam ser louvados todos os dias. É uma turma que eu só tenho a agradecer. Agradecer primeiro a confiança da empresa. Prometo que eu vou estar mais próximo nesse ano, foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo. A gente precisa tentar colocar para rodar aquela nossa questão do café com a diretoria. É algo primordial, é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes ali naquele calor da operação, muitas coisas gostariam de ser ditas. E outra, precisa ser colocado para eles também qual que é o norte da empresa. Eles são o motor da empresa. Sem eles, a gente não faz nada. Então eu queria agradecer os motoristas, os ajudantes, os conferentes, a rapaziada que coloca a mão na carga ali, que eles são a peça principal aí dessa engrenagem. Queria agradecer muito. E esse time, ele tem, assim, um respeito gigante, né, o Júnior, por toda a história da TSA. E essa sucessão da família Escrimin, do senhor Paulo, e aí veio o senhor Júnior Auríquio, que você percebe, né, todos os colaboradores, os motoristas têm um carinho gigantesco. Você chega nas unidades, aí como que tá todo mundo, um abraço para a família. Júnior, manter tudo isso nessa sucessão foi algo tranquilo? Desse carinho para a família, que ainda se fala muito forte do nome do Sr. Paulo dentro da TSA, tá ali guardado essa sua atenção para todos os colaboradores? Muito fácil, porque, retomando, é natural. A minha criação e a da Aline é muito parecida, né? É uma criação de carinho, de proximidade, de se colocar no lugar do próximo. Nós sempre fomos assim, não tem nada forçado. Eu e a Aline, a Ângela, a Dona Cleide, você pode ver que são nada é forçado ali. Tudo é muito natural. O seu Paulo, claro, tem um jeito mais expansivo de se aproximar. Eu sou um pouco mais na minha, eu não gosto. Para eu vir aqui, olha, eu vim só para... Um ano de tentativa? Não, mas eu vim porque é para prestigiar vocês mesmos. Mas, da premiação, quem vai? Eu não vou. Eu gosto das minhas planilhas, cara. Eu gosto dos meus BIs, entendeu? Mas eu também entendo que essa proximidade é muito importante. É que, às vezes, o dia a dia é corrido. São algumas posições ali, eu consigo falar até determinadas coisas, converso muito com o Flávio, converso bastante com a Regina, até 90% das coisas. Só que tem coisas para cima que eu não consigo, que eu tenho que tratar... Então, às vezes, o Júnior foi embora, tal, cara. Eu tô pensando em alguma coisa ali que pode mudar, alguma coisa estratégica que a gente... Então, aí você chega no outro dia, você tá cansado, o que eu fiz? Cara, fiquei pensando, matutando e fazendo conta, e no celular, aí você desce, você faz. Então, são coisas que desgastam, né? Dói o estômago. E demanda um tempo também, né, Júnior? Demanda o tempo e precisa dessa questão desse tempo, que é para você. Tem muita coisa que eu trato diretamente com o seu Paulo, vou comunicando e tal. Coisas mais pontuais, estratégicas, coisas um pouco mais difíceis. Mas é totalmente diferente. Eu sou eu sou muito mais do seu Edevar do que do seu Paulo. O meu negócio é o número, o meu negócio é a gestão administrativa, meu negócio é um contencioso, um jurídico lá dentro, de problemas que vocês sabem lá que tem que resolver. Mas, mais uma vez, eu me cobro de ter essa proximidade com a turma,
De ir lá, vamos lá, vamos passar. Puta, tem coisa que eu ainda preciso. Eu preciso melhorar, mas precisa estar lá, ó, como que você está, que está tudo bem. Só que é complicado, mas eu vou adequar a agenda. A Mônica vai me ajudar nessas agendas aí Conte conosco. E fora do que, café, do almoço, ou tarde. Hoje a gente já teve ali um insight, hein, Júnior, de como aproximar bastante com esse pessoal. Mas é algo que a gente precisa fazer, sim. A gente é cobrado na GPTW. Eu li cada uma das respostas. Primeiro que é emocionante, que você recebe cada coisa bacana. A gente não conhece, mais uma vez, eu não consigo, não conheço todo mundo mais. Eu conheço os mais antigos, pela proximidade que nós temos, mas, tem lá, obrigado pela diretoria que veio aqui e me deu uma mão. Como assim, cara? Não é um favor. Você que eu que tenho que te agradecer, cara. Você vai lá, você pega um negócio, olha o tamanho desse bitrem, cara. 60 toneladas. Olha o risco, olha a responsabilidade. Então é uma obrigação. Todo mundo da gestão, não só eu. Agora tem a SPIN lá para descer, tem que ir lá bater um papo com a turma. São esses caras que colocam o diesel na nossa empresa lá, para a gente continuar rodando. Legal, Júnior, você ter falado da GPTW, que é uma avaliação mesmo, né, do que vem sendo feito na empresa com relação aos colaboradores, com relação aos processos. Muito com foco nas pessoas, muito né? com A nossa foco pesquisa em pessoas. Que realmente vai olhar mesmo para isso. Eu queria que você também desse um pouquinho do seu olhar com relação a essa pesquisa, né? Porque ali, a gente comentou, inclusive no último podcast, é o momento em que os colaboradores têm voz ali, né? De poder demonstrar como eles se sentem com relação à empresa. Qual que é o teu olhar com relação ao GPTW? O GPTW, para mim, ele é a consolidação de um dia a dia. Nós estamos sim num patamar muito bacana, não é fácil, eu sempre comento nas reuniões lá, quando esse é o tema, não é fácil você tirar. Na própria feira, na Intermodal, alguns grandes transportadores viram e falaram assim, vocês são GPTW? Somos. Caramba, eu tento há algum tempo e não consigo. E é verdade, porque eu sempre gostava, também mencionei em algumas conversas, eu ficava olhando naquela SA, as melhores empresas para trabalhar, uma frente assim prateada, dourada, a coisa mais linda. Aí eu procurava sempre me preocupar, eu quero fazer um estágio, quero fazer um trainee na Bung, monstruosa. Cadê? Puta, aqui, ó, que bonito. Puta, olha que legal, olha o que os caras têm. Puta, e aquela outra empresa? Cara, não tá. Então não é simples, não é fácil. Você precisa ter uma cultura ali colocada para o negócio dar certo. Para ser um negócio natural. Tem coisa para melhorar? Óbvio que tem. Todas as empresas têm, né? Mas tem alguns dos pontos ali que você coloca como os mais bem avaliados, que a TSA está muito perto. A TSA é uma empresa de médio porte, né? De transporte de serviços. Você tem números ali muito próximos das gigantescas, das multinacionais. Cara, é muito bacana. E desde a primeira. Então é um trabalho desde lá de baixo, desde 1992. Da turma que veio aqui, não vieram os motoristas, contaram histórias. Esses caras estão lá até hoje. Então esses caras podem falar que é uma cultura verdadeira. Certo? Então é desde aquela época que vai conversando, você está com um problema, eu te ajudo, tal. Agora, 33 anos, tem problema. Estamos lá sempre para escutar e para corrigir o que for possível. Porque tem coisa que foge, né? Mas para mim é uma consolidação de uma cultura que é vivida dentro da minha casa. Vocês mencionaram lá dos brinquedos. Esse ano ali não foi porque a gente teve um BOzinho para resolver lá. Só que ela ficou indignada de não ir comprar o presente das crianças. E é todo ano. Eu tô com ela 20 quase. Todo ano. Ela vai. Não, nesse ano eu vou no como que era? No Torra-Torra. Nesse ano eu vou não sei aonde. Nesse ano eu vou... Ela já sabe, já deixam separado, elas olham um por um. Aí se eles não vão gostar. Porque os meus filhos também ganham. Eu chego lá com o brinquedinho. Pai, agora eu não quero mais que eu já tô grande. Eu falo, não, você vai ganhar. É 12. Então, é a consolidação de uma cultura. E vamos melhorar esse número aí. Com esse trabalho com os gestores, joga para baixo essa cultura. Vamos fazer com que chegue em todo mundo. Primeiro, aumentar o número de
de votantes, que a rapaziada tá sempre numa correria, tal. Eu queria colocar em todos. Se precisar, a gente vai um por um, não sei. Uma tática para escutar a empresa o máximo possível. Show de bola. E aí, Júnior, volto a falar sobre o Júnior que nós temos ali como referência. E aí eu já peço um conselho para você, porque você claramente aí elevou a TSA para um patamar estratégico. Pensando aí em outras empresas no transporte, ó, vamos lá, usado. Qual conselho você daria aí para outras empresas que realmente têm como objetivo serem mais estratégicos? Consegue dar um conselho aí para esses outros gestores? Eu consigo. Uma coisa que eu acho que deu muito certo, e eu acredito muito. Primeiro, você tem que trabalhar sempre com a meritocracia. Sempre trabalhe com a meritocracia. A meritocracia, ela vai fazer com que a empresa cresça, que a empresa fique forte e o colaborador também. Então é uma coisa que eu sempre levo para mim, e você pode ver na maioria dos departamentos estratégicos ali que mexe com recursos, tudo, todo mundo trabalha com meritocracia. E eu faço questão que seja em todos os sentidos, tanto de questão financeira, tanto na questão de uma promoção, porque só assim você consolida um trabalho, você consolida uma empresa e você faz outras pessoas crescerem. Não adianta você ir catar assim, não, esse aqui é meu parceiro. Não, dá certo. A empresa ela vai dar 2 passos para frente e 3 para trás. Uma empresa, ela consegue crescer, ela só vai conseguir ficar rica, entenda o rica como rica numa maneira mais profunda, não estou falando só de financeiro, tá? Se você conseguir dividir essa riqueza com os seus colaboradores. Através do quê? Meritocracia. Então, para mim, é meritocracia em tudo. E quando o Júnior falou agora de meritocracia, e importante, né? Olhar as pessoas, independente, eu estou na TSA há bastante tempo, existem muitos colaboradores na TSA que estão há 15, 20 anos dentro da TSA ou mais, mas tem aquele pessoal que está chegando agora e percebe que, olha, tem oportunidade, vou fazer esse caminho, vamos desenvolver, que quero crescer. É para todo mundo, não é só para aquele cara que está lá bastante em tempo. Então, isso faz com que o nosso público, homens e mulheres, mais velhos, mais jovens da TSA, é o pessoal que entra como auxiliar, que vai para assistente, que vai para analista, que pleiteia realmente outros departamentos, outros cargos, de forma muito fácil. A gente escuta, né? Aquela pessoa ali está com interesse em promoção, está fazendo um plano de desenvolvimento individual, feedback do gestor para aquela pessoa ali, vamos ficar atento. Isso também está ali nos corredores da TSA, né? PDI, feedback, que vai de encontro com meritocracia. Meritocracia e muito suor, é o que a gente precisa sempre, né? Ser reconhecido e trabalhar bastante pela empresa e por você. Esse aqui, para mim, esse é o meu norte sempre. Quando você senta ali, Júnior, na cadeira do CEO, olha que aprofundo, né? CEO, para iniciar o dia, te assusta, fala, nossa, é muita responsabilidade, mais de 500 famílias aqui dependendo da TSA. Pesa muito essa cadeira aí de CEO, Júnior? Fala pra gente. É muita responsabilidade, né? Mas não é só minha. É responsabilidade de todos. Se acontecer alguma coisa hoje na empresa, eu tenho certeza que vocês sofreriam também absurdamente. Então, é lógico, é uma responsabilidade, é um direcionamento, né? Mas eu não me assusto, não. Não me assusto, não. Eu tenho um timaço comigo. Não existe sucesso, mais uma vez, gente, não existe sucesso individual. Se você for ganhar, você vai ganhar sempre com um time. Se você não montar um time bom, você vai dançar. Agora, você com um time bom, não tem o porquê você ficar assustado com tudo aquilo que eu já mencionei lá, 2018. Cara, e a gente já passou por N coisas, já, Vamos, rapaziada, levanta. Gente, a vez que eu tava cabisbaixo, veio o funcionário falar pra mim, vamos, Júnior, vamos, cara. Falei, pô, tem razão, vamos pra cima. E, cara, é assim que funciona. É um ajudando o outro, um dando o braço pro outro, cada um dando o seu melhor e dá. A gente vê isso, é visível, é límpido pra gente. Juntos somos mais fortes. É o slogan? Exato. E esse recado a gente pode repassar aí para quem está chegando na TSA, porque é uma empresa que está crescendo, Júnior, estamos contratando novos colaboradores assim de forma diária. Tem um recado aí para esse público que está conhecendo, chegando agora na TSA? Venha trabalhar na TSA que você vai se dar muito bem.
É uma empresa ímpar, é uma empresa em expansão, uma empresa que valoriza muito o material humano e é totalmente partidária da meritocracia. Vem aqui se você vai ser desenvolvido e a gente vai crescer junto. Bora. É isso. Então, estamos aqui ouvindo tantas histórias ricas. O nosso podcast de hoje, nós falamos aí sobre cultura, sobre o passado da TSA, mas, olha, de forma muito clara, falando sobre futuro, expansão. Então, todas as pontas da TSA, todos os colaboradores terão acesso a esse material que, olha, depois da reunião que teve aí de forma estratégica na sexta-feira, a gente sai assim sonhando, ficando forte. E aí, Júnior, o recado é para todos esses colaboradores que vão assistir esse podcast, né? Olhar a TSA com essa visão aí estratégica de expansão, conhecendo as novas unidades, brilhando e enchendo os nossos corações de certeza, né? Certeza que vamos ter trabalho, né, Júnior? Certeza absoluta. Legal. Não tenha dúvida que não falta suor, não falta seriedade. Estamos todos os dias ali pensando no melhor para a empresa e consequentemente, para cada um dos nossos colaboradores e também da sociedade. A gente trabalhando firme aí é bom para todo mundo. Um Brasil melhor a gente está precisando, né? De um desenvolvimento do nosso país. Então, é todo dia pensando nesse melhor aí para a gente. Show de bola. Legal. Junião, a gente está chegando ao fim do podcast, mas eu queria agradecer a tua presença aqui, né, de ter colaborado com esse projeto que você topou desde o início com a gente. E a gente tem uma lembrancinha. Opa! Para você, tá? Espero que você goste. Muito obrigado, hein? Por favor, hein, Júnior, para abrir. Opa, agora. Ah, que bonitinho. Mostra aí pra gente. É meu, ó, aqui, ó, meu afilhadinho, ó. Minhas duas riquezas, a Lili e meu afilhadinho, ó, filho da Luísa. Dizem que eu sou avô também, mas eu não sou, cara. Sou novo ainda, não sou? Família Ah, A Aline fala assim, eu sou vovó. Eu falei, não, avô. Mas não ela sou fala, vovó, não. é filho, então... Tio avô. Tio avô, cara. Tio avô. Família É muito linda. obrigado. O que tá escrito aí, Júnior? Tudo que construímos no trabalho nasce do amor que carregamos pela família e se transforma em legado para o futuro. Fato. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo, de coração. Foi um prazer. Desejo... Posso falar? É perto do Natal? Desejo ótimas festas a todos, muita saúde. Que seja um ano de muitas vitórias pra gente, muitas alegrias, muitas conquistas. E aproveitem junto com a família, que é o que nós temos de mais rico. Isso. Obrigado, Junião. Obrigado vocês pelo convite. Obrigadão. E bora lá. Da minha parte também quero desejar aí um Feliz Natal, no ano de 2026 com muito sucesso, com muito trabalho para todos nós, para todos os colaboradores da TSA, para todos que tenham a oportunidade de assistir esse podcast. Eu tenho certeza que, conhecendo não só o passado, mas com esse olhar para o futuro, vamos iniciar 2026 com um olhar não só otimista, mas sabendo que a empresa está forte, estruturada e certamente todos nós temos a oportunidade de não só ver, mas acompanhar esse crescimento. Muito obrigada a todos. Não deixem de não só assistir, mas compartilhar essa gravação que é já um sucesso, né, Wander? Eu no começo eu falei, vou conversar com o senhor, fiquei aí um pouquinho assim, falar com o senhor da empresa, mas é isso, de forma leve e tranquila. Muito obrigada, Júnior, pela Eu tua que agradeço, participação, gente. por ter aceitado esse convite. É isso. Vocês conseguiram, hein? Difícil, mas deu certo. É isso. Obrigado, Junião. Parabéns, gente. Obrigada, Obrigado a Júnior. vocês. Obrigada a todos, é Tchau, isso. tchau. Até a próxima.